Quero atualizar também sobre o São Paulo, quanto é que o Tricolor pagou em relação a direitos de imagem atrasados na quarta-feira. Reunião marcada para a próxima semana no São Paulo e esse encontro vai ser super importante em relação ao planejamento de 2026. Falo ainda sobre o São Paulo com o diretor balançando, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para te falar sobre o São Paulo que acertou um mês dos direitos de imagem atrasados em relação a seu elenco. Nessa quarta-feira, como eu já havia contado para vocês, Márcio Carlomagno conseguiu o pagamento de um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados. Essa grana vem do FIDIC, aquele fundo que o São Paulo constituiu para obtenção de grana para pagamento de dívidas preferencialmente bancárias, mas também emergenciais. E o Márcio Carlomagno, que é o novo homem forte do departamento de futebol do São Paulo, também prometeu pagar no mês de novembro o 2º mês de direitos de imagem atrasados. Com esses pagamentos, o São Paulo entende e se sente mais confortável para cobrar que o time volte a desempenhar e conquiste mais resultados. Nos últimos 8 jogos, São Paulo perdeu 7, sendo eliminado da Libertadores e se afundando no Campeonato Brasileiro. Hoje o Tricolor está cada vez mais longe da briga por uma vaga em Libertadores da América via competição nacional. Só para completar, registrar também que o Márcio Carlomagno e o Júlio Casares prometem, a partir de agora, começar a trabalhar o orçamento para 2026. A ideia é saber quem fica, quem não fica, quais jogadores poderão ser contratados, mas tudo isso está muito atrelado à possibilidade ou não de o São Paulo passar para Libertadores da América. Já havia contado para vocês no vídeo da quarta-feira sobre algumas saídas iminentes. O goleiro Leandro, que é terceiro goleiro, não fica. O Luiz Gustavo tende a sair, até porque ganha R$700 mil por mês. Rigoni e Dineno também parecem estar com dias contados, não conseguiram vingar com a camisa do Tricolor. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que tem diretor balançando, mas calma, não me refiro nem a Rui Costa, nem a Carlos Belmonte. Hoje o mais ameaçado é Marcos Biasotto, que é o executivo de futebol do São Paulo nas categorias de base. Biasotto queimou seu filme dentro do Tricolor depois que Gustavo Santana, atacante de 20 anos de idade, foi utilizado pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20 numa partida contra o Cuiabá. O contrato de empréstimo entre os clubes previa que se o Gustavo fosse utilizado, São Paulo seria obrigado a indenizar o Cuiabá em R$1 milhão. E a alegação dentro de Cotia é de que o Biasotto acabou ignorando essa cláusula, ele não leu nem percebeu sobre essa possibilidade, algo que poderia determinar uma multa de R$1 milhão. No final das contas, o Tricolor chegou a um acordo com o Cuiabá. O Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, se acordou com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e não houve a necessidade do pagamento dessa multa. O Tricolor precisou oferecer uma compensação financeira um pouco maior e também adquirir um percentual um pouco melhor do atleta. O Gustavo Santana fica em definitivo no São Paulo a um custo de mais ou menos R$1 milhão. Ainda assim, a pressão pela demissão do Biasotto continua, mas posso assegurar para vocês que nesse momento o presidente Júlio Casares não pretende demiti-lo e tem tentado contornar a situação. A tendência é que o Biasotto permaneça, apesar de não ter seu trabalho tão bem avaliado assim, especialmente no centro de treinamento das categorias de base. Quero falar agora sobre o São Paulo, reunião importante marcada pelo Tricolor para a próxima semana. Nesse encontro, com as presenças do presidente Júlio Casares, de Carlos Belmonte, Rui Costa, Márcio Carlomagno, novo homem forte do futebol do Tricolor, Hernan Crespo e Muricy Ramalho, São Paulo pretende começar a planejar o 2026. Jogadores que ficam, jogadores que saem, renovações de contrato, reforços e quanto o São Paulo vai poder gastar e quanto o São Paulo terá de economizar. Já é certo que o Tricolor precisará baixar sua folha salarial. Hoje, cifras gastas pelo departamento de futebol são incompatíveis com a arrecadação. Diante disso, dá para adiantar que 4 dos atletas cujos contratos se encerram em dezembro devem ir embora. O Luiz Gustavo, volante que custa R$700 mil por mês, só fica se terminar a temporada jogando e aceitar uma enorme redução salarial. Rigoni, Dineno e Leandro não devem permanecer. O Rigoni, inclusive, só teria seu contrato renovado se nos 9 jogos que faltam ele conseguisse em todas as partidas disputar pelo menos 45 minutos. Dessa maneira, o contrato seria renovado de forma automática. Improvável que isso aconteça. Desde que foi contratado, o Rigoni só conseguiu disputar em 3 partidas com pelo menos 45 minutos.
O Dineno, que já não havia agradado ao Crespo, acaba de passar por uma artroscopia e talvez nem jogue mais nessa temporada. O Leandro é terceiro goleiro e já está fora dos planos. Queria contar também que Rodriguinho, cujo contrato se encerra em dezembro de 2026, vai ser tema dessa reunião. E aí, vale a pena ou não renovar o contrato do jogador? A primeira proposta feita pelo São Paulo já foi recusada pelo staff do atleta. Luciano segue com seu futuro indefinido. E o encontro vai servir também para que o São Paulo tenha uma opinião formada. O que eu tenho escutado é que se vier uma proposta, especialmente da Arábia Saudita, com cifras razoáveis, o negócio deve acontecer. Em relação a reforços, esse encontro da próxima semana também vai debater as posições mais carentes e quanto o São Paulo vai poder gastar. Queria destacar ainda que Negrutti, volante da base, deve receber mais minutos no São Paulo de 2026. Hora de falar sobre a possibilidade de uma despedida no São Paulo. O Tricolor pode fazer seu último jogo em 2025 no Morumbi nesse final de semana, confronto contra o Bahia. Vale a lembrança de que o Tricolor já sabe que fará pelo menos 2 jogos na Vila Belmiro por conta de uma série de shows marcados para seu estádio. Os confrontos contra Flamengo e Red Bull Bragantino estão confirmados para a Vila, mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deixou escapar que o São Paulo já sinalizou com a possibilidade de não fazer 2, mas 4 jogos no estádio do Santos. Partidas contra a Juventude e Inter também correm o risco de serem transferidas, tudo por causa da realização de 6 shows. São Paulo vai receber 2 vezes o Oasis, mais 2 vezes o Imagine Dragons, mais uma vez do Alipa e outra do Linkin Park. Todos esses shows vão assegurar ao São Paulo cerca de 20 milhões de reais livres de impostos. Só a título de comparação, nos 14 primeiros jogos do São Paulo como mandante no Brasileiro, a arrecadação total foi de 15 milhões e meio de reais. Por isso a justificativa, a decisão de abrir seu estádio para tantos shows, mesmo podendo perder até 4 partidas. Como o São Paulo só faz mais 5 jogos como mandante, o confronto contra o Bahia e os outros 4 que eu citei, se não houver qualquer novidade, a tendência é que o Tricolor se despeça do seu estádio no próximo fim de semana. O que acontece com o São Paulo? Fica só um atacante. Washington, deixa eu falar um pouquinho sobre uma barca que o São Paulo está preparando para o próximo ano. 5 atletas do atual elenco têm contrato só até 31 de dezembro. E desses 5, só um deve ficar. O Enzo Dias, que está por empréstimo no River Plate. O Enzo já bateu as metas e vai ser comprado por 2 milhões de dólares. Os outros 4, nesse momento, estão mais para sair do que para ficar. São eles: o volante Luiz Gustavo, 37 anos de idade, salário de 700 mil reais mensais. Não dá para cravar que ele não fique, mas essa é a tendência, a menos que ele tope baixar bastante o custo, enfim. O goleiro Leandro, hoje é o terceiro goleiro, tá fora dos planos, entende que precisa jogar, o Leandro deve sair também. Só para completar em relação à barca do São Paulo. Falei a respeito do Luiz Gustavo, falei a respeito do Leandro, o Dineno e o Rigoni também não devem ficar. O Dineno tem contrato só até dezembro e não tem conseguido empolgar o Hernan Crespo. O Rigoni precisaria jogar pelo menos 12 partidas por no mínimo 45 minutos para ter contrato renovado de forma automática. Ele até agora jogou só 3. E o São Paulo deve fazer basicamente 9 jogos, então a partir de agora ele precisaria jogar absolutamente todas, tá bom? Descobriu a arrecadação do São Paulo, essa bate 1 bi. Vamos lá, o São Paulo ainda não tem os números fechados do primeiro semestre, não, dos 8 primeiros meses do ano. A pessoa ficou de me passar, mas não conseguiu. O que se sabe é que há uma expectativa real de o São Paulo fechar 2025 com superávit depois de muito tempo. E esse superávit deve estar atrelado também às vendas, né? Foram mais de 250 milhões de reais de arrecadação até agora com transferências de atletas, e ainda há mais 2 negociações praticamente fechadas do Galopo no River Plate e do Rodrigo Nestor no Bahia. Elas devem garantir mais ou menos quase mais 50 milhões, e o São Paulo vai ficar perto dos 300 milhões de arrecadação. Então a gente deve ter um recorde de arrecadação no São Paulo na atual temporada e um superávit depois de muito tempo, tá bom? Nicola, pelo amor de Deus, o que esperar do São Paulo de agora para frente? Estou preocupado, viu? Sou de Minas Gerais, Sabinópolis. Marcelo, eu acho que o São Paulo tende a melhorar. Pagamento das luvas programado para essa semana. Das luvas não. Pagamento de direitos de imagem, 1 mês. Esse pagamento será quitado nessa semana. Existe uma promessa de pagamento do outro mês atrasado nas próximas semanas. O presidente Júlio Casares vai estar mais perto dos caras, até para mostrar a necessidade de resultado, enfim. O que mais pode prejudicar, além da falta de confiança do time, isso é muito claro, é a questão envolvendo o estádio, o mando, né? O São Paulo pode fazer apenas mais um jogo dentro do Morumbi até o fim da temporada. Vale a lembrança de que 6 shows vão acontecer no Morumbi, são 2 do Oasis, 2 do Imagine Dragons,
um da Dua Lipa e outro do Linkin Park. E aí, diante desse cenário, 2 jogos já estão confirmados para Vila Belmiro, serão partidas contra Flamengo e Red Bull Bragantino, e existe o risco de Juventude e Internacional também serem transferidos, jogos contra Juventude e Inter também acontecerem lá na Vila, tá bom? Antes, Nicola, havia a notícia de que o São Paulo pagou um mês de salário atrasado e ficou devendo outro. Procede? O planejamento era para isso mesmo. Deixa eu ver se isso está confirmado. Mandar aqui pro boa noite. Pagou um mês da imagem atrasada. Confere. Vamos ver aqui, tá? Assim que tiver novidade também já conto para vocês. Você está perguntando se tem chance de o Crespo cair. Marcelo, para agora não consigo cravar que ele fica para a próxima temporada. Para agora não dá para cravar não, tá bom? Quem será o nome de oposição no São Paulo? Pedro Henrique Oliveira. Pedro, tem muita gente sugerindo o Belmonte como candidato de oposição. Não sei se ele sairia depois de toda a ligação que ele teve com o Júlio, mesmo agora os caras em frentes opostas, né? Tô curioso para saber quem vai ser, porque a oposição tem sido muito frágil no São Paulo. A oposição não tem tido capacidade de levar candidatos fortes, né? As eleições do São Paulo têm sido muito, muito simples para a situação. Fala, minha família, beleza? Então é isso, ficamos com aquele giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. Claro, a gente tá falando do Tricolor Paulista. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa a notificação das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. Claro que tá falando realmente do São Paulo, combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Não esqueça de deixar like maroto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!